Olá, graça e paz. No vídeo anterior, comentei a respeito de uma experiência, eu creio que foi uma experiência espiritual que eu tive com o Senhor. No meu devocional, lendo o livro de Gálatas, no capítulo 2, ao chegar no verso, na minha Bíblia, que é a revista atualizada, no verso 19, quando o apóstolo Paulo diz a seguinte palavra: estou crucificado com Cristo. Estou crucificado com Cristo. Essas palavras se prenderam, vamos dizer assim, na minha mente, a tal ponto que não conseguia mais continuar a leitura dos versículos posteriores. E comecei a ler várias versões bíblicas, e na versão chamada Nova Versão Internacional, estou crucificado com Cristo, está no verso 20. Eu não sei como é que está a tradução aí da Bíblia do irmão, mas se o irmão puder abrir a Bíblia aí, no livro de Gálatas, capítulo 2, eu vou ler aqui na Nova Versão Internacional, as palavras do apóstolo Paulo, está no verso 20. Veja lá, abra sua Bíblia aí. Amém? Verso 20. Vou ler na versão Nova Internacional. A Nova Versão Internacional. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Fui crucificado com Cristo. E comecei a repetir várias vezes essa declaração do apóstolo Paulo. Fui crucificado com Cristo. Fui crucificado com Cristo. E tive a experiência. Eu fui, como disse para os irmãos, fui transportado para o dia da crucificação do Senhor, lá no Gólgota, como espectador, vendo aquela cena da crucificação do Senhor Jesus Cristo. E quando tive essa experiência, eu comecei a pensar. Quando Paulo diz, fui crucificado com Cristo, será que teve essa mesma experiência que eu estava tendo naquele momento? De ser transportado ao Gólgota e presenciar aquela cena da crucificação. Eu tive a nítida impressão que Paulo era um espectador, como era naquele momento um espectador. Mas de repente, Paulo deixa de ser espectador. Paulo não é mais um espectador. Mas quando ele diz, fui crucificado com Cristo, ele passa a ser participante do corpo de Cristo. A ideia que me veio à mente é que Paulo é transportado para o corpo de Cristo. Em muitas passagens das cartas paulinas, Paulo fala de uma experiência de ser um com Cristo. Lá em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 17, o apóstolo Paulo diz assim, aquele que se une ao Senhor é um em espírito com Ele. É um espírito com Ele. Então, a ideia de Paulo é que ele é um com o Senhor. Se na crucificação ele é um com o Senhor, podemos entender por que Paulo diz assim, fui crucificado com Cristo. Assim, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, Paulo está vivenciando ali aquele momento de agonia, de sofrimento. E a Bíblia diz que Cristo estava levando sobre si todos os nossos pecados. Então, a ideia é que Cristo, na cruz, ele via todos os pecados da humanidade. E se eu e Paulo estamos no corpo de Cristo, estamos ali participante da crucificação, assim como Jesus está vendo os pecados, também Paulo estaria vendo os pecados.
Para mim é como se abrisse uma tela, né, e projetasse ali toda a minha vida, os pecados. Não sei como que você sentiria ou ser projetado toda a sua vida e você vê lá tudo aquilo que aborrece ao Senhor, que é desonroso ao Senhor, que a Bíblia diz pecados. E a ideia que passei a meditar é que quando o Senhor entregou o seu Espírito, Pai, em tuas mãos entrega o meu Espírito, e ali ele morre, a ideia paulina é que também Paulo morreu. Nós morremos. E essa ideia que Paulo tem, né? Veja lá em Romanos capítulo 6, no verso 3 ao verso 6. Abra sua Bíblia aí em Romanos capítulo 3, capítulo 6, perdão, verso 3 ao verso 6. Diz assim: ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, a palavra batizado aqui, como mencionamos no vídeo anterior, a ideia simplista que nós temos seria que o batismo nas águas, né? Essa talvez seja a mais comentadas, né, na igreja, sobre o batismo, é o batismo nas águas, ou no meio pentecostal, o batismo com o Espírito Santo, com a evidência de falar em línguas estranhas. Mas a palavra batizado, né, no grego, tem um significado muito interessante, significa imergir, entrar dentro de. Então, a ideia paulina, né, quando diz fomos batizados em Cristo Jesus, é que Paulo imergiu em Cristo Jesus. Ao imergir, isso é, ao entrar em Cristo, ele se torna uma só pessoa. Fomos batizados em sua morte. Como Cristo morreu na cruz, também passamos a experimentar a morte. Portanto, fomos sepultados com ele. Quando Cristo foi sepultado ali, naquele túmulo cedido por José de Arimateia, também o apóstolo Paulo se sente lá, aquele corpo inerte. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele. Então, a ideia paulina, né, a ideia de Paulo, né, quando diz assim, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, é o seguinte, que Cristo, ao morrer na cruz, Paulo morreu também. A ideia é que todos nós morremos naquele momento. Assim como ele foi sepultado, também nós fomos sepultados com ele, com Jesus Cristo. E assim como Cristo foi ressuscitado entre os mortos, também, Paulo diz, certamente o seremos também. Então, quando Cristo ressuscitou ao terceiro dia, também Paulo, também a igreja, também nós ressuscitamos com ele em novidade de vida. E Paulo diz assim, né, o que morreu ali na cruz? Segundo Paulo, no capítulo Romanos, capítulo 6, no verso 6, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele. Aquela velha natureza foi crucificado com ele. E assim, a ideia que vem ao meu coração agora, que quando fui crucificado com Cristo, morri como ponto de referência para o quê? Para mim mesmo. Porque Paulo diz assim, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele. Antes de Jesus,
A única referência que eu tinha de vida era eu. O que eu pensava, dos meus valores, dos meus conceitos. Mas, ao aceitar Jesus Cristo, que simboliza morrer para alguma coisa, eu morri para o mundo. Então, a ideia bíblica é que quando eu aceitei Jesus Cristo, eu estou sendo crucificado com Cristo. Assim como ele entregou seu Espírito, eu também entreguei alguma coisa, né, a Deus. Entreguei a Ele a minha vida. Assim como Jesus morreu, nós também morremos. Morremos para o quê? Como ponto de referência. Você agora não é mais o ponto de referência. O Senhor passa a ser o ponto de referência. E a ideia paulina, né, que está relatado no livro de Colossenses, no capítulo 1, verso 13, pois lá ele diz assim aos Colossenses, abre a sua Bíblia em Colossenses, capítulo 1, verso 13. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Então, quando Cristo ressuscitou, nós, espiritualmente, né, no mundo espiritual, ocorreu uma transformação. Nós fomos resgatados do domínio das trevas e transportados para o reino do seu Filho amado. É o que a Bíblia chama de nova criação. Algo foi criado. Uma nova criação foi criada. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5, no verso 17. Veja só o que o apóstolo Paulo diz. A Bíblia aí, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus. Observaram aí? Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus. E comecei a querer entender o significado dessa nova criação. O que significa isso? Veja, a Bíblia lá em Gênesis diz Deus, através do Espírito Santo, ele cria o mundo. O mundo, verso 2, era trevas, era sem forma, vazio, um caos. E o Espírito pairava sobre as águas. E se vocês observarem atentamente na Bíblia, todos os momentos, né, em que há uma manifestação de Deus, parece que a Bíblia retorna, né, a Gênesis capítulo 1, onde nós encontramos na Bíblia o Espírito pairando sobre as águas. Quando houve o dilúvio, depois de alguns dias, Noé pegou um corvo e soltou o corvo. E a Bíblia diz que o corvo não voltou. Não voltou porque certamente encontrou alimento, cadáveres, que os corvos se alimentam de cadáveres. Mais tempo depois, Noé envia uma pomba que volta, né, trazendo um ramo de oliveira. E nós sabemos que a pomba tem uma simbologia bíblica, né? Entendemos que a pomba é um símbolo do Espírito Santo. Veja só, em Gênesis capítulo 1 e 2, o mundo estava em caos, sem trevas, sem forma e vazia. E o Espírito pairava sobre as águas. E Deus disse, haja luz, e houve luz. Noé vive o caos do dilúvio, onde toda a humanidade, todo aquele ser que respira, foi ceifado, desapareceu da humanidade.
Só Noé e a sua família. E novamente encontramos ali a simbologia do Espírito Santo trazendo uma nova esperança, uma nova criação de uma nova terra através daquela oliveira. Quando Moisés, conduzindo o povo de Israel, saindo lá do Egito, ao chegar no Mar Vermelho, o salmista diz que o Senhor soprou sobre aquela água e ela se abriu. É o símbolo, novamente, da intervenção de Deus através do seu Espírito, do seu fôlego de vida. Quando Jesus Cristo entrou no Rio Jordão para ser batizado, quem é que apareceu ali? O Espírito Santo, em forma de uma pomba. Começando o quê? Uma nova criação. Então, o que eu entendo é que nossa vida em pecado representa essa terra sem forma e vazia, o caos, o dilúvio, o Egito. Quando citamos Jesus Cristo, o Espírito Santo, segundo a Bíblia, passa a habitar em nós como fôlego de vida. Lembra quando Jesus Cristo, ressuscitou e os discípulos estavam ali na casa, todo com medo, apavorado. De repente Jesus entra atravessando a parede. O que a Bíblia diz? Que ele soprou o seu Espírito sobre os discípulos. Onde vemos essa mesma cena? Um Deus soprando o seu Espírito. Em Gênesis, na criação do homem. Então, a incursão, a vinda do Espírito Santo está relacionada com essa nova criação. A ideia que eu tive é que como se nós estivéssemos retornando ao Jardim do Éden, como se nós fôssemos novamente Adão e Eva. Não aquele Adão e Eva que está narrado em Gênesis, mas uma tipologia, uma pré-figura. É como se Deus começasse tudo de novo. É como se nos colocasse dentro de um jardim, que não é mais o Jardim do Éden, agora é chamado o Reino de Deus. Somos colocados dentro do Reino de Deus, como uma nova criatura agora. Passamos a andar, a movimentar-se dentro do Reino de Deus. A ideia que eu creio que Paulo está tendo naquele momento, vamos dizer assim não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Na Bíblia da linguagem de hoje, Paulo fala sobre a vida genuína que tenho agora dentro do corpo. É resultado da minha confiança no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Eu próprio não vivo mais, e sim Cristo vive em mim. A ideia que eu estou meditando com os irmãos aqui é o seguinte. Volte um pouquinho ali, em Gênesis, no capítulo 2, na criação do homem e da mulher. Adão e Eva poderiam pecar? Hoje nós podemos dizer que sim. Mas como? Como sabemos disso? O que nós sabemos é que, antes da criação do homem e da mulher, houve uma revolução, uma revolta lá nos céus. Quando o anjo, que nós conhecemos hoje como Satanás, o diabo, ele se rebela contra Deus. E eu creio que essa rebelião do anjo é o que nós chamamos de pecado. Pecado original. Que é o pecado contra Deus. O problema de Satanás é que ele, segundo Isaías, ele queria ser igual ao Altíssimo.
Esse Altíssimo não se refere a Deus, mas se refere à segunda pessoa da Trindade, que hoje nós conhecemos como Jesus, porque Paulo, na ideia paulina, tudo foi criado através da segunda pessoa da Trindade. Lá em Colossenses capítulo 1, verso 15, diz que ele é o princípio de todas as coisas, ele é o primogênito da criação. Tudo foi criado por ele, para ele, por meio dele. Tudo foi criado através dele. Então, a ideia paulina é que em Cristo, Deus cria todas as coisas. E a primeira coisa que é criada são os anjos. E o primeiro anjo criado dá a entender que é esse anjo de luz que nós chamamos hoje de Satanás. Então esse anjo tinha uma missão, segundo Isaías, capítulo 14, Ezequiel 28, nos dá uma noção do papel desse anjo. Isaías fala que ele é aquele que levava os anjos a glorificarem a Deus Pai. Então a ideia é que Ezequiel, capítulo 28, a ideia é que ele criou uma congregação que podemos dizer assim, que é uma tipologia da sinagoga, da igreja no dia de hoje, onde os anjos se reuniam ali e prestavam adoração a Deus Pai, ao Criador. Então esse anjo, dotado de um dom espiritual, ele regia, ele, vamos dizer assim, era o compositor de hinos de adoração a Deus. Então os anjos adoravam sob a regência desse anjo, ele pegava esses louvores, levava ao Filho, que é a segunda pessoa da Trindade, e o Filho levava ao Pai em aroma suave de adoração, louvor. E o anjo, dá a entender Ezequiel 28, Isaías capítulo 14, diz assim, por que eu tenho que levar a adoração, os louvores, ao Filho? Por que eu não posso adorar o Pai diretamente? Por que eu tenho que entregar a adoração, o louvor para o Filho? Por que eu não posso adorar? E dá a entender biblicamente que esse é a razão da queda de Satanás, porque Deus só recebe a adoração, segundo a Bíblia, através do Filho. Jesus disse, ninguém vê ao Pai se não for por mim. Então o caminho, o mediador entre a criação e Deus é o Filho, é Jesus Cristo. Então toda a criatura criada por Deus adoram, elevam essa adoração e entregam ao Filho, e o Filho entrega em aroma suave ao Pai, que assim o recebe e dá a entender que a partir desse momento ele abençoa toda a criação. Ele se alegra com a criação. Mas esse anjo, não. Por que eu tenho que fazer isso? Porque eu não posso adorar ao Pai. E essa, creio que foi a razão da queda. E você vai entender que Adão e Eva poderiam pecar? Sim, podiam pecar. Tanto é que podiam, é que Deus vai colocar no meio daquele jardim do Éden uma árvore que é conhecida como a árvore do conhecimento do bem e do mal. Em que o diabo diz assim, no dia que comer desse fruto, serás como Deus. Quem é que na Bíblia queria ser Deus? Sabemos que é esse anjo que se rebela contra Deus. Ele queria ser igual ao Altíssimo. Então aquela árvore do meio do conhecimento, podemos compreender que o homem e a mulher foram criados a partir de Deus. John Piper, ele tem uma ideia muito interessante a respeito da criação do homem e da mulher. Ele lendo o livro de Paulo, meditou e escreveu dizendo assim, que o homem e a mulher, Adão e Eva, foram criados à imagem e semelhança do Filho, já crucificado. Se a ideia de Piper é que Cristo já estava crucificado ao criar o homem e a mulher, ali havia um motivo para isso.
que é a queda do anjo. Então o homem e a mulher poderiam pecar. Paulo chama de pecado, mas podemos chamar de tentação. Que Jesus foi tentado, mas não pecou. Então, aqui vamos um pouco devagar aqui, né? Vamos meditar aqui. Né? Não quero, se você não concordar, você puxa o meu paletó aqui. Mas a ideia que eu estou tendo é que tanto Adão e Eva poderiam ser tentados. Antes de comer o fruto, não havia pecado. Mas eles podiam ser tentados. A tentação é essa semente, né, que está dentro de todos nós. Todos os filhos de Adão e Eva têm uma semente chamada tentação. E quando a mulher e o homem foram tentados e comeram o fruto, aí nasceu o pecado. É o que Paulo diz lá em Romanos, né? Deixa eu ver aqui, eu anotei aqui no texto aqui. Em Romanos, deixa eu ver onde eu coloquei aqui, né? Abra sua Bíblia aí. Deixa eu ver aqui. Eu anotei aqui na minha anotação, mas não estou encontrando aqui agora, que são tantas coisas, né, para meditar, para pensar. Assim, Romanos capítulo 8, verso 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, a ideia paulina, né, é que através de Adão, do pecado de Adão, quando ele foi tentado e caiu, nasceu o pecado, a Bíblia diz assim: por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, ao ser tentado e cedido à tentação, duas coisas entram no mundo: o pecado, veja só, pecado no singular, e a morte. A morte aqui, né, já falando para os irmãos, não significa essa ideia que nós temos de morte, né, que você morre, o ar, você não respira mais, o ar não se manifesta mais, o seu corpo morre e você é levado para o cemitério. Mas, biblicamente, a morte não tem esse significado. A morte significa separação de Deus. Isto é, quando o homem foi tentado e cedeu à tentação, entrou o pecado no mundo, ele agora vive separado de Deus. Há uma separação de Deus. E a Bíblia diz que o último inimigo a ser vencido nesse mundo é a morte. Nós vamos ver isso aqui mais adiante, o significado dessa passagem, né? O último inimigo a ser vencido é a morte. Paulo, ele acredita que quando Cristo morreu na cruz, o que morreu em nós foi o pecado. E Paulo fala alguma coisa interessante, né? De Romanos capítulo 1 até o capítulo 8, você observe ali a leitura bíblica, você vai ver que Paulo refere-se ao pecado no singular. A partir do capítulo 8, você vai ver que Paulo se refere a pecados no plural. Então Paulo coloca o pecado no singular e pecados no plural. Qual a diferença? Que o pecado que Paulo refere em Romanos capítulo 1 ao capítulo 8 é o pecado original. Esse pecado em que o homem, ao ser tentado, cedeu à tentação, comeu do fruto e aí entrou o pecado no mundo.
né? Que é essa nossa natureza pecaminosa. O que morreu ali na cruz foi o pecado, né? A nossa velha natureza foi crucificada com ele, segundo Paulo em Romanos capítulo 6, verso 6. Pois sabemos que nosso velho homem foi crucificado com ele. Então, a ideia da nova criação, né, que eu comentei com os irmãos aqui, é que voltamos ao Jardim do Éden. O nosso corpo é assim como de Adão e Eva antes da queda. Perfeitos, irrepreensíveis, justificados, santos, separados. Aí você vai entender, mas pastor, mas eu continuo ainda pecando, continuo tendo ainda maus pensamentos. Sim, por quê? Porque Paulo diz que o Cristo morreu pelo nosso pecado, mas temos ainda o corpo, esse corpo aqui. Então o corpo que hoje nós temos, que na minha ideia está dentro do reino de Deus, isto é, no novo jardim de Deus, no jardim de Deus, que é o reino de Deus, o jardim, imagina só, Adão e Eva no jardim do Éden tinham um corpo, não tinham um corpo? Mas não tinha pecado. Por quê? Porque não havia ainda cedido à tentação. Hoje nós temos um corpo, né, em que ainda existe a semente da tentação, mas só que o pecado não é mais o Senhor absoluto da sua vida. Você tem um corpo agora com, segundo Paulo, eu vejo nos meus membros os pecados. Não é isso que Paulo fala em Romanos, capítulo 8, capítulo 7. Dentro de mim vejo a lei de Deus, mas nos meus membros vejo o pecado. O que é? As nossas experiências, né, de vida. A nossa mudança, ela é espiritual, é real, é para agora. Nosso pecado já está morto em Cristo Jesus. Mas nossos membros ainda continuam ainda como era ontem, né? Mas nós somos uma nova criatura. Mas pastor, se nós podemos pecar ainda, como somos nós criatura? É que é o seguinte, o diabo está solto ainda. Assim como ele tentou Adão e Eva, ele também vai tentar a nós, como igreja. Então nós precisamos descobrir onde o diabo, né, nos consegue nos separar de Deus, que é a morte. A morte ainda opera, ainda está atuante. Isto é, o diabo que anda em nosso redor, buscando nos tragar, porque ele sabe que a morte ainda impera. Isto é, há uma possibilidade de nos separar de Deus. Assim como Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden, também, segundo a ideia de Satanás, é que ele pode fazer com que nós sejamos alienados de Deus, separados de Deus. E tem vários exemplos na Bíblia que começaram na obra de Deus e terminaram mal. Demas, Alexandre Latoeiro, Judas, são alguns exemplos. Quantos conhecem algum irmão que começou bem na igreja, louvando, glorificando a Deus, hoje estão no mundo, não quer mais saber da palavra de Deus, não quer saber de igreja, não quer saber de irmão, fala mal da igreja, fala mal dos irmãos. Conhece? Pastores que pregaram o evangelho durante anos e anos e hoje desprezam a palavra de Deus. Por quê? Porque caíram na tentação, foram tentados e foram enganados como Adão e Eva e pecaram.
os membros, se manifestou. O que eu quero dizer para os irmãos é que se estou vivendo uma nova criação em Cristo Jesus, eu tenho que ficar vigilante com duas coisas. Tenho que ter noção que Satanás ainda opera nesse mundo e que ele tem argumentos que podem nos separar de Deus. E aí não é essas coisas simplistas que nós pensamos, adulterar, matar, roubar, porque o diabo conhece a Bíblia, diz, se você, matar, roubar, ou sei lá fazer alguma coisa que para o mundo é errado, se você confessar os teus pecados, João diz que nós temos um advogado no céu que vai nos perdoar de todos os pecados e nos purificar com o seu sangue. Então o diabo não vai ficar atuando nessas áreas em que ele sabe que você sabe que o mundo diz que é errado para ser da igreja. Qualquer pessoa sabe que uma pessoa está fazendo um mau comportamento. Por que está mal comportamento? Porque tem um conceito de mau comportamento. Mas se a pessoa que age de mau comportamento confessar os seus pecados, pronto, a Bíblia diz que está perdoado. Então o diabo não vai ficar perdendo tempo aí com essas coisinhas superficiais. O diabo quer nos separar de Deus. Como? Então, veja só, nós somos agora uma nova criação, as coisas antigas já passaram, estão habitados no reino de Deus, no reino do Senhor, as coisas novas vão surgir, e tudo isso, segundo o apóstolo Paulo, provém de Deus, mas de repente pode aparecer a tentação sendo provada. E é isso que você precisa estar atento. É a única coisa que você precisa estar atento. Você sabe qual que é? Vamos ficar por aqui. Você vai meditar, naquilo que nós estamos dizendo aqui. Quando você aceitou Jesus Cristo como o Senhor da sua vida, segundo o apóstolo Paulo, você foi resgatado do domínio das trevas, do caos, do mundo sem forma e vazia, do dilúvio que ceifou toda a humanidade, do Egito, do deserto. Esse mundo pequeno que você vive, cheio de confusão, cheio de atritos, que é o caos. Hoje vem uma pandemia aí, que é o caos. Mas a Bíblia diz que nós fomos resgatados desse domínio das trevas e Jesus e Deus, através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz, Ele nos transporta para o reino do seu Filho amado. Então, quando Deus ressuscita Jesus Cristo ao terceiro dia, o seu Filho amado, Ele cria um reino, um jardim de Deus, e nos coloca ali. Vou deixar somente um versículo aqui para você meditar, onde revela que Deus tinha um propósito para nós antes da fundação do mundo e nos escolheu para um propósito. Você vai meditar aí, essa semana, no capítulo 1 do livro de Paulo aos Efésios, no capítulo 1. Então, você vai ver aqui, ler os versos 3 em diante. Então, você vai reparar que Deus tinha um propósito aqui
para nós antes da fundação do mundo e nos escolheu para um propósito, né? Leia em casa lá. Vou ler aqui só o verso 3. Aqui. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Verso 4. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Veja só. Segundo o apóstolo Paulo, diz assim: Deus nos escolheu nele. Nele quem? Em Jesus. Nele aqui está falando de Jesus Cristo, na sua morte perfeita na cruz, na obra consumada. Porque Deus nos escolheu em Jesus antes da criação do mundo. Para sermos o que, irmãos? Aí você lê aí, né, a continuação do verso 4, e você vai lendo aí até o verso 13, né, você tenta descobrir aí onde o diabo interfere na nossa vida, assim como interferiu na vida de Adão e Eva, provocando-os. Veja só, provocou através da palavra. Citou a palavra de Deus. Foi assim que Deus disse que todas as aves, todos os frutos de todas as aves poderás comer livremente? É a palavra de Deus aqui. É que o diabo vai usar para nos afastar de Deus. Lembra-se, o pecado que entrou no mundo, o Senhor Jesus Cristo resolveu. Ele morreu pelo pecado na cruz. O último inimigo a ser vencido é a morte. Isto é, a possibilidade de nos ficarmos separados de Deus. É isso que o diabo está tentando agora, nos separar de Deus. Através do quê? Através de um erro. Assim como Adão e Eva erraram uma só vez, assim como o diabo também errou uma só vez, é uma só vez em que o diabo ataca. Só aí, só nesse ponto. É o ponto fixo do ataque de Satanás. Por isso que é importante você descobrir isso. Então toda essa reflexão que nós estamos tendo agora nesse vídeo, no vídeo anterior, né, essa ideia de fui crucificado com Cristo, né, você vai navegando aí, né, no seu entendimento, fui crucificado com Cristo, assim não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim, as coisas antigas já passaram, eu tenho uma vida genuína em Cristo, você foi sepultado na morte de Cristo, e assim como Cristo ressuscitou, o meu Espírito que ressuscitou Cristo é o meu Espírito que nos ressuscitou em novidade de vida. Se alguém está em Cristo, é nova criação. Isto é, você faz parte do reino de Deus. Então o diabo sabe que você agora faz parte do reino de Deus e quer tirar você daí. Como? É o que nós vamos ver no próximo vídeo. Mas você leia em casa aí, né, o livro de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, verso 3, você pode ler até o verso 14. Veja ali. Tente descobrir onde é que o diabo está querendo nos atingir e assim nos tirar dos propósitos de Deus. Lembre-se, Paulo disse, ele nos escolheu para um propósito antes da fundação do mundo. Medite nisso. Fica aí essa palavra no seu coração, né? Que as nossas orações aqui sejam para toda a igreja. Eu falei que no vídeo anterior que não havia nenhum irmão que tinha sido acometido pela Covid-19, mas nós tivemos um aqui em Santo Amaro, um irmão, o Fernando, que foi acometido pela Covid-19, mas graças a Deus está em casa, hoje está fortão, né? Está lá louvando e glorificando a Deus, mas essa experiência que
para mim, que o Fernando passou, nem existiu. Então não está na minha memória aí que ele teve o Covid-19, mas o que eu tenho na memória é a bênção de Deus, né? A promessa que o Senhor estaria com o Fernando como está conosco. Porque há uma promessa que o Senhor fez, que está em toda a Bíblia. Estarei convosco todos os dias até a consumação do século. E Deus fez uma promessa a Jacó. Leia lá em Gênesis capítulo 28, verso 15. Eis que estou contigo e te guardarei por onde queres que fores. Então, quando eu olhava para o Fernando, eu vi o Senhor guardando ele, com ele, aonde que ele estivesse, Deus estaria com o Fernando. Então, quando o Fernando esteve ali no hospital, o Senhor estava com ele. Quando colocaram a máscara do oxigênio, para que ele pudesse respirar, para que os pulmões pudessem ter fôlego, o Senhor estava ali, com ele. Quando ele tomava o remédio, o Senhor estava com ele. Quando os médicos cuidavam dele, os médicos não estavam cuidando do Fernando, mas estavam cuidando do Senhor junto com o Fernando. Essa visão que ficou gravada no meu coração, nessa experiência que eu tive com o Senhor, no livro de Gálatas, no capítulo 2, verso 20, fui crucificado com Cristo, Essa é a experiência que eu tenho. Eu sou um com o Senhor, um com Ele, conforme Paulo diz lá em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 17. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Não foi essa oração de Jesus, lá no Evangelho de João? Pai, assim como eu sou um com o Senhor, e o Senhor é um comigo, assim também quero que todos sejam um comigo, como eu sou um contigo. Que maravilha, né, irmãos? Então, as nossas orações a todos esses irmãos e irmãs, a todas aquelas pessoas que estiverem passando por alguma necessidade, receba aqui a nossa oração, a nossa intercessão pela sua bênção. Ou na paz, que o Senhor te abençoe grandemente essa semana. Então, no outro vídeo nós vamos gravar aqui, vamos falar sobre a tentação, a tentação que nós somos, assim como Adão e Eva caíram, nós podemos cair, mas o Senhor é conosco. A promessa é que Deus estará conosco todos os dias. Essa é a promessa que fica no seu coração. O Senhor estará conosco todos os dias até a consumação do século. Amém? Deus abençoe. Ou na paz. Amém.